Graças e paz, queridos. Nós queremos continuar aqui falando a respeito dos mandamentos recíprocos. Estamos trabalhando já há algum tempo sobre isso. Temos falhado algumas vezes, algumas terças-feiras às 19 horas, que é o nosso dia, nosso horário. Temos, por questões que estão acima da nossa vontade, temos às vezes deixado de fazer. Mas eu gostaria de, nesse momento, trazer mais uma parte dessa formação. E é uma parte, uma palavra, onde nós vamos falar sobre um assunto muito, eu diria, muito recorrente, um assunto que traz um tema que está de repente inerente a todos nós. Vamos falar de aconselhamento. Vai ser uma palavra muito rápida, mas eu gostaria de falar sobre aconselhamento. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto nesses próximos minutinhos aqui, quando vamos, ó Deus, tratar de um assunto muito interessante que o Senhor nos ordena na sua palavra a respeito uns aos outros. Muito obrigado e nos ajude aqui, nos ensine, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos falado de vários assuntos já, e hoje, nesse momento, eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre aconselhamento. Você já reparou que nós gostamos de dar opinião para tudo? Nós gostamos de ter a ideia de que sabemos como resolver problemas? Na verdade, todos nós temos o propósito de resolução de problemas. Nós fomos criados para resolver problemas, né? Para estarmos servindo em alguma área. Uma coisa é certa, nem tudo nós podemos aconselhar, né? A verdade é que muitas vezes nós sabemos como governar o país, por exemplo, como escalar o time na seleção ou no nosso time preferido. Nós, às vezes, como membros da igreja, nós queremos deixar claro que nós sabemos como dirigir uma igreja. Nós temos a tendência de achar que nós sabemos o que o prefeito pode e deve fazer. Uma coisa interessante que eu tenho aprendido é que nós, principalmente nós evangélicos, nós crentes, nós temos o conhecimento de muita coisa, nós sabemos muita coisa, sabemos muito o que fazer, mas na verdade, na maioria das vezes, não fazemos o que se deve. Então nós sabemos o que deve fazer, mas muitas vezes não fazemos o que deve ser feito. E hoje, depois de alguns dias aí longe da câmera, nós queremos tratar esse assunto. E para isso, eu gostaria de ler a palavra que está em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Olha só o que vai dizer. Vai dizer assim: a palavra de Cristo habite em vós. Então, deixa eu achar aqui o Colossenses capítulo 3, para eu ler na íntegra. Colossenses capítulo 3. Aos Colossenses, a carta aos Colossenses, capítulo 3. Olha só o que diz essa palavra. Vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo,
habite ricamente a palavra de Cristo, em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem hinos, salmos, cantos espirituais com gratidão em vossos corações. Esse é o texto que eu gostaria de pensar com você rapidinho aqui. Por exemplo, o que esse texto está dizendo? Eu não vou, além do texto, nada. Eu não vou aqui aprofundar muita coisa, mas eu quero só convidar você assim. Primeiro, o que eu preciso para ensinar e aconselhar alguém? Porque aqui não está falando de questões políticas, questões judiciárias, questões de qualquer outra natureza que não seja o relacionamento nosso como igreja do Senhor. Então nós precisamos atentar para isso. Nós somos instruídos para nos ensinarmos, nos mutuamente ensinarmos e mutuamente aconselharmos. Mas para isso, primeira coisa, que habite em nós abundantemente a palavra de Cristo. Então, se você já tem abundantemente habitando em você a palavra de Cristo, esse já é um passo para que você seja capaz de aconselhar as pessoas, né? E é porque ele está dizendo aqui que deve aconselhar com toda sabedoria. Quando a palavra de Cristo habita ricamente em nossos corações, há sabedoria. Agora, um outro texto que eu gostaria de ler com você está em Romanos. Se você está aí com a sua Bíblia aí nas suas mãos, procure Romanos, capítulo 15, o verso de número 14. Vai dizer assim: meus irmãos, eu mesmo, Paulo falando, referindo-se à igreja que estava em Roma, ele vai dizer assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Olha só, a palavra de Cristo habitando em nós abundantemente, a sabedoria. E aqui ele está dizendo assim: eu estou convencido que são cheios de bondade. E aí ele vai dizer mais alguma coisa, ele vai dizer assim: e plenamente instruídos, sendo, portanto, capazes. Então, querido, não tentemos aconselhar o outro naquilo em que não estamos cheios da palavra de Deus, não estamos cheios de sabedoria, não estamos cheios de bondade, porque o aconselhamento precisa ser acompanhado de bondade. Nós precisamos aprender que o aconselhamento é algo que nós fazemos querendo o melhor para o outro. Muitas vezes os aconselhamentos que nós temos observado, eles são mais para destruir do que para construir. Aqui está dizendo que temos que estar cheios de bondade. Cheios de bondade, plenamente instruídos. Ninguém pode instruir sem antes ter sido instruído. Então, plenamente instruído. Sendo então capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então não é, eu sempre digo isso aqui, são mandamentos recíprocos. É o pastoreamento mútuo da igreja do Senhor. Não é ter um conselheiro na igreja onde todos vão até ele. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que nós devemos estar tendo em nós, habitando a palavra de Cristo abundantemente, estarmos cheios de sabedoria, cheios de bondade, plenamente instruídos, e então assim seremos capazes de aconselhar. E o aconselhamento, ele tem a ver com cuidado, ele tem a ver com bondade,
ele tem a ver com construção, ele tem a ver com acertos. Aconselhamento tem a ver com o querer o bem do outro. Então nós precisamos entender que o mandamento sobre o aconselhamento, ele não é simplesmente você procurar alguém para aconselhar só porque você é mais velho, só porque você fez um curso de aconselhamento em algum lugar, só porque você leu um trecho na Bíblia e você pegou aquele trecho da Bíblia, aquele versículo da Bíblia e leu para a pessoa. Porque o aconselhamento, o aconselhado ou aconselhando, ele vai observar a vida do seu conselheiro. Então você não pode aconselhar alguém a se encher da palavra de Cristo, para que se encha também de sabedoria, a ser bondoso, se você não é. Ninguém pode dar o que não tem. Então, para instruir, primeiro precisamos ser instruídos. Que esta palavra, querido, que esse trechinho aqui de alguns minutinhos sobre a realidade do aconselhamento de uns aos outros, que essa palavra tão rápida possa habitar em seu coração e possa levá-lo, possa encorajá-lo a ser instruído plenamente, a se encher de bondade e sabedoria, para que então sejamos capazes de aconselhar, porque há muito que aconselhar e há muito que ser aconselhado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até um outro momento.